Vamos lá, mais um tópico aí do nosso eletromagnetismo, fundamentos do eletromagnetismo, hoje estudando lei de Gauss. Relembrando que em aulas anteriores nós falamos de campo elétrico. Lembra que quando falamos de campo elétrico, nós falamos do campo gerado por uma linha de carga, falamos do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, e nós vimos que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme era 1/4πε0 vezes a carga geradora sobre r², onde r é a distância que separa, isso aqui é um ponto, onde está separado de uma distância r do centro da carga, e aqui é a carga geradora, e o campo gerado por esta carga pontual é dado por esta equação, o módulo do campo. Nós vimos também o campo elétrico gerado por um fio de carga. Então, digamos que nós tivéssemos aqui uma distribuição linear de carga e digamos que esse fio seja um fio muito comprido e eu quero calcular o campo elétrico a uma distância z desse fio, a essa distância z. Aqui é o ponto P onde eu quero calcular o campo elétrico. Nós vimos em aulas anteriores que o campo elétrico gerado por esse fio, ele é lambda sobre 2πε0, 1/z, onde z é a distância que separa o fio do ponto onde eu quero calcular o campo elétrico, lambda é a densidade linear de carga e o módulo do campo é dado por esta expressão. Naquela aula foi mostrado essa expressão fazendo um esforço computacional, um esforço de cálculo significativo, onde nós usamos razões trigonométricas, relações trigonométricas, integrais trigonométricas, e foi feito um esforço computacional significativo. Agora nós vamos tratar da lei de Gauss, que facilita na resolução de alguns problemas que possuem uma boa simetria. Então a física busca tais simetrias no sentido de facilitar alguns cálculos mais complexos. Então uma das funções da física é descobrir formas mais simples para resolver problemas mais complexos. E buscando essas formas para resolver cálculos mais complexos, o Friedrich Gauss elaborou a chamada lei de Gauss, ainda lá no século XIX. A lei de Gauss ela nos permite, dentre outras coisas, calcular o campo elétrico gerado por um objeto macroscópico em situações de alta simetria. Então nós vamos ver, por exemplo, que o esforço que nós fizemos para resolver esse problema, agora usando lei de Gauss, vai nos exigir um esforço matemático bem menor, lançando mão da chamada lei de Gauss. Vamos começar aqui fazendo algumas interpretações importantes. Temos aqui um ponto de carga pontual. Aqui sabemos que isso é uma carga pontual positiva. Por qual motivo? Aqui nós sabemos que essa carga é uma carga pontual positiva porque, baseado em nossas teorias, nós estamos vendo que as linhas de campo apontam para fora do centro de carga. Logo, esta carga, vou chamar essa carga aqui de carga Q e essa carga aqui de carga Q'. Bom, então, nesse caso, nós estamos vendo que a densidade de linhas, o vetor campo elétrico ele é apontando para fora, o que diz para nós que a carga Q é uma carga positiva. Aqui nós estamos vendo o vetor
campo elétrico apontando para o centro de carga, isso diz para nós que a carga Q' é uma carga negativa. Outra informação é que o vetor campo elétrico, digamos que esse vetor campo elétrico aqui gerado pela carga Q' seja metade desse aqui em módulo. Se esse vetor é metade desse, isso significa que esse campo ele é em módulo metade desse, mostrado aqui em cima, e portanto esta carga Q' ela vai ser metade da carga Q. Tudo isso aqui tratando do módulo, tá? Bom, essas informações ajudaram o Frederic Gauss a elaborar o que nós hoje chamamos de lei de Gauss. Ainda antes de enunciar a lei de Gauss, nós vamos comentar aqui sobre a ideia de fluxo elétrico. Vamos pensar aqui numa superfície. Em toda essa superfície aqui, vamos imaginar uma superfície elementar, uma superfície bem pequenininha aqui. E vamos imaginar também, aqui assim, ó, nós vamos definir o chamado vetor área, um delta A. Vamos definir um vetor área de forma que esse vetor área seja perpendicular a essa superfíciezinha aqui. Seja perpendicular à superfície, forma que um ângulo de 90 graus com esta superfície. Vamos imaginar também a existência de um campo elétrico, mas de forma que esse campo elétrico não seja coincidente com este vetor área. Então esse vetor área, só voltando aqui no vetor área, ele é um vetor que vai ser perpendicular à superfície dessa área elementar. E a definição de fluxo elétrico, que nós vamos chamar de delta φ, a definição dele é o campo elétrico vezes escalar com o elemento de área. Quando nós temos um produto escalar, se nós queremos escrever o módulo, já sabemos lá da álgebra que é o módulo desse vetor vezes o módulo desse vetor vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Então, qual é o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores? Vamos estabelecer aqui, ó, esse ângulo θ. O que isso aqui diz para nós? Isso aqui diz para nós que se esse vetor for um vetor perpendicular ao vetor área, ou seja, for um vetor paralelo a essa área elementar, aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, nesse caso, o fluxo seria zero. Vamos voltar aqui. Vamos supor que eu estabeleça um vetor campo elétrico, vou chamar aqui de campo 2. Então, se eu for calcular a contribuição do campo 2, eu vou ver que vai ser em módulo 2 vezes o delta A vezes o cosseno de 90. Isso aqui vai ser nulo. Isso por quê? Porque o campo elétrico mostrado aqui em 2, ele é um campo perpendicular ao vetor área, ou seja, paralelo à superfície. Digamos que eu queira calcular agora o fluxo total. Aí eu vou ter um elemento de área aqui, vou ter mais um outro elemento de área aqui em cima, e vou ter mais um outro elemento de área aqui, de tal forma a cobrir toda essa área. Aí eu estou falando do fluxo total. Então, se eu quiser calcular o fluxo total do campo elétrico, eu vou ter o somatório de todos os campos de índices I, escalar com todos os elementos de áreas de índice I. Então, aqui, fluxo total. Seria fluxo total. Caso essa distribuição seja uma distribuição contínua, eu vou trocar o somatório por uma integral. Fluxo
vai ser dado por integral E escalar dA. Isso é o fluxo total. Uma informação a mais sobre fluxo elétrico, aqui, ó, e vetorário. Isso aqui é minha área. O vetor área, ele é sempre perpendicular à superfície. Vou representar isso aqui como vetor área. Então, o vetor área não vai poder estar assim, nem vai poder estar assim, ele tem que estar perpendicular. Vetor área. E esse vetor área ele vai seguir, se de repente essa área mudar a direção, o vetor área vai mudar no sentido de representar um segmento que tenha direção perpendicular a esse plano. Vou representar como vermelho aqui o vetor campo elétrico, de forma que isso aqui é o ângulo formado entre vetor área e vetor campo elétrico. Vamos imaginar que eu tivesse gotas de chuva caindo. Aqui está o vetor área. Se eu tivesse gotas de chuva caindo de cima para baixo na vertical, eu teria o vetor velocidade formando um ângulo de 180 graus com o vetor área. E, portanto, se você observar lá a definição de fluxo, onde envolve o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores, se você verificar que o vetor velocidade, no caso, gotas de chuva caindo aqui nesse plano, vamos imaginar que isso aqui fosse um retângulo telado, de tela. E aí nós teríamos um fluxo máximo de gotículas de água atravessando esse plano. Então, nesse caso, nós temos o ângulo formado entre a velocidade das gotículas e o vetor área, sendo um ângulo de 180 graus. Também poderia definir esse vetor área aqui para baixo. Nesse caso, pensando nas gotas de chuva que caem nesse sentido, teríamos um ângulo formado de 0 grau entre o vetor velocidade e o vetor campo elétrico. Aí teríamos o fluxo máximo. Se o vetor área está nesse sentido e nós temos, então a área está nesse sentido, portanto o vetor tem esse sentido aqui. Se de repente nós tivermos gotinhas de chuva caindo na vertical aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que a velocidade das gotinhas de água e o vetor área estarão formando um ângulo de 90 graus, portanto o fluxo é zero. E aí você não tem nenhuma gotinha de água atravessando esse plano. Ideia de fluxo aí para vocês. Então vamos lá ver o enunciado da lei de Gauss, que encontra-se lá no livro do Halliday, volume 3, e ele diz o seguinte: a lei de Gauss relaciona campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana fechada. A palavra fechada está bem destacada aqui. Então, a lei de Gauss relaciona campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana fechada à carga total envolvida pela superfície. Vamos olhar aqui então, nós temos 4 superfícies gaussianas, superfícies fechadas. Vamos entender que cada uma dessas superfícies são superfícies que envolvem um volume. Esta superfície envolve um volume. Superfície 1, superfície 2, superfície 3 e superfície 4. Envolve tudo aqui. São superfícies que envolvem um determinado volume. E quando a gente fala da área dessa superfície, a gente está pensando em toda uma casca, pode ser uma casca esférica, pode ser uma casca com outros formatos geométricos qualquer, mas é uma casca que vai envolver todo um volume. Então vamos lá. Aqui nós temos a superfície gaussiana, que é uma superfície fechada, envolvendo a carga Q+. Vamos escrever aqui, vamos supor que esta carga aqui seja, portanto,
a carga Q+. Vou escrever aqui. A carga Q. E aqui eu vou representar como uma carga Q'. Então, note que a carga mais está sendo envolvida aqui por uma superfície que foi chamada de S1. Então, temos aí um fluxo elétrico, olha as linhas de campo, temos as linhas de campo saindo dessa superfície S1, e nesse caso, nós já sabemos que a carga Q é uma carga positiva, né? Linhas de campo saindo dela, aqui linhas de campo chegando, então Q' é uma carga negativa. E então aqui, ó, computando o fluxo, né? O fluxo através de S1 é essa carga Q'. Então o fluxo, se fôssemos falar do fluxo 1, o fluxo 1 seria o Q dividido por ε0, que é um fluxo positivo saindo da superfície gaussiana S1. Isso aqui é válido para a superfície S1. Agora vamos analisar o 2. Fluxo 2. Então, fluxo 2 seria o Q' sobre ε0. Lembre que o Q' é um valor negativo. Está aqui, ó. Então, isso vai dar um fluxo negativo que é entrando na superfície S2. S2 aqui, ó. Isso aqui é válido para o S2. Vamos ver a mesma coisa aqui para a superfície S3. Vamos escrever o fluxo 3. Ele é a carga contida nessa superfície 3. Note que dentro essa superfície 3 não envolve nenhuma carga. Então, seria 0 sobre ε0, o que vai garantir um fluxo nulo. Isso válido para S3. Fluxo nulo. A carga envolvida, 0. Agora vamos ver o fluxo 4. Interessante observar, analisar direitinho o fluxo 4. Repare, toda essa superfície 4, olha aí, nessa superfície 4, assumindo que Q+ e Q- tenham o mesmo módulo. Então, se você somar o Q+ e o Q- vai dar 0. Então, a carga envolvida nesta superfície gaussiana grande aqui, ó, o fluxo é 0. Então, você tem 0 sobre ε0 que vai chegar em 0. Porque somando todas as cargas envolvidas vai dar 0. E aí, quando você tem o fluxo nulo, como é o caso de 3 e de 4, olha aqui, ó, 3 e 4, onde foi escrito aqui do lado que o fluxo é 0, você vai ver o seguinte, olha para esta superfície gaussiana aqui, ó, S3. Note que tudo que está entrando em S3 estará saindo também. Por isso que o fluxo é nulo. Agora, olha para toda a superfície S4. Se você contar todas as linhas que estão saindo de S4 e todas as linhas que estão entrando em S4, lembrando que aqui, ó, para S4, essa está entrando, essa está saindo e essa aqui está entrando. Se você computar isso tudo aí, você vai ver que a quantidade de linhas que entra na superfície 4 é a quantidade de linhas que sai. Então, a ideia de fluxo está aí. E o que o Gauss colocou é que para uma superfície fechada,
o fluxo elétrico ele é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana sobre ε0, e isso é igual à integral. Repare que ele fala, relaciona os pontos da superfície, relaciona campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana fechada com a carga total. Então, a relação proposta na lei de Gauss é carga envolvida sobre ε0 é igual ao campo elétrico na superfície, um produto escalar entre campo elétrico e o elemento de área. Então, se você integrar isso tudo aqui para toda a superfície fechada, por isso que está aqui a integral fechada, nós temos então a chamada lei de Gauss. Então, a lei de Gauss diz que a integral de E escalar dA é igual à carga envolvida sobre ε0. Quando nós temos situações de autossimetria, nós vamos buscar simetria de tal forma que esse campo seja constante, ou de tal forma que o campo e o elemento de área sejam sempre colineares, né, formando um ângulo de 0 grau, ou formando um ângulo de 180 graus. Isso são as simetrias, que são algumas das simetrias que a gente busca achar campo elétrico utilizando a chamada lei de Gauss. E agora nós vamos então começar. Lembra que eu falei da linha de carga, que foi um esforço grande para calcular o campo elétrico. Antes de fazer esse cálculo, que nós vamos pegar um cálculo mais elementar e utilizar a lei de Gauss. Aqui nós não vamos ganhar muita coisa do ponto de vista matemático, não. Aqui no caso do fio, nós vamos ganhar muito no sentido de facilitar nosso esforço matemático. Mas vamos começar com uma expressão bem simplesinha aqui para a gente entender sobre a lei de Gauss. Olha, nós chegamos num resultado Vamos pensar aqui então numa carga elétrica, que mais? Uma carga pontual, e vamos admitir que ela seja positiva. Nós aprendemos a calcular o campo elétrico por um ponto P, que está a uma distância R, do centro de carga, a distância R. E digamos, se isso aqui é uma casca esférica situada a uma distância R do centro de carga, isso aqui vai ser então, aqui nós vamos ter uma distância R em relação ao centro de carga. Ou seja, estamos tratando de uma superfície gaussiana esférica. Isso aqui seria uma casca esférica. Casca esférica. Então vamos calcular o campo elétrico. Nós fizemos as contas já usando a definição de campo elétrico, que o campo é a força sobre uma carga teste. E nós chegamos à conclusão de que o campo elétrico gerado por uma carga pontual a uma distância R é dado por 1 sobre 4 πε0 vezes a carga geradora sobre a distância R ao quadrado. Nós chegamos nesse resultado. Nós vamos fazer a mesma coisa e chegar nesse mesmo resultado usando a lei de Gauss. A lei de Gauss diz então que o fluxo elétrico ele é igual a integral de E escalar dA, integral fechada, o fluxo elétrico que essa carga gera aqui nessa casca, nessa superfície, que é uma superfície fechada. Nós vamos entender isso aí como se fosse, por exemplo,
a bola de futebol. Então nós teríamos um fluxo elétrico dado por essa expressão. E este fluxo elétrico é exatamente a carga envolvida pela superfície gaussiana. Aqui, essa casca esférica é a nossa superfície gaussiana. Nós vamos usar sempre essa expressão aqui, SG, superfície gaussiana. Tudo isso sobre ε0. Lembrando que isso aqui é a constante elétrica. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter que o campo elétrico, a integral fechada do campo elétrico escalar dA é igual à carga envolvida. Quem é a carga envolvida? É simplesmente Q. Tudo isso dividido por ε0. Agora vamos analisar uma outra coisa aqui. Lembrando do conceito de linhas de campo, se lembrarmos do conceito de linhas de campo, vamos pegar aqui essa figura aqui que está explicando bem, ó. Pode pensar aqui assim, pode pensar aqui na carga Q, aqui a superfície gaussiana, vou chamar aqui de superfície gaussiana, e aqui a distância R. E aqui você repare o conceito de dA, né, que é sempre perpendicular. Aqui eu tenho uma superfíciezinha, aqui eu tenho uma superfície também elementar, outra superfície elementar. E se nós lembrarmos que o vetor área ele é sempre perpendicular a essa superfície, você vai ver que sempre ao longo desta esfera o campo elétrico e o vetor A vão estar formando um ângulo de 0 grau, ou seja, eles são sempre coincidentes, de tal forma que o ângulo é 0 grau em qualquer situação aqui, desde que essa carga esteja centralizada na superfície gaussiana. Por isso que nós falamos da questão da simetria. Se eu tenho uma superfície gaussiana e tenho cuidado de deixar a carga centralizada, eu vou ter em cada ponto aqui o vetor área e o vetor campo elétrico coincidindo, formando ângulo de 0 grau. Agora, se eu definir uma superfície gaussiana e coloquei a carga fora do centro, aí eu já não tenho essa simetria. Por isso que eu tenho que procurar uma boa simetria para eu poder contar com a facilitação dos cálculos matemáticos. Vamos ver aqui onde é que a gente vai ganhar nos cálculos matemáticos. Aqui, se ao longo dessa superfície o campo, vou até fazer um corte dessa figura aqui e vou colar aqui embaixo, só para auxiliar aqui. Aqui está a superfície gaussiana, veja a simetria, está aqui a carga no centro, isso é o campo, e note que o dA ele é sempre coincidente, ó, ele é sempre coincidente com o campo elétrico, ou seja, esse vetor com esse vetor vai estar sempre formando um ângulo de 0 grau. Então eu posso escrever assim, ó, integral módulo de E módulo de dA vezes o cosseno de 0 grau. Tudo isso que é igual a carga envolvida sobre ε0. Interessante aqui, ó, bem interessante aqui, ó. O campo ele é constante para cada pontinho desse aqui, ó, da superfície. O campo é exatamente do mesmo tamanho. Olha aqui, ó, ao vetor campo elétrico, ele é exatamente do mesmo tamanho, ou seja, ele é constante. Isso me permite retirá-lo da integral. Então eu vou ter, ó, note que a integral fechada. Então eu vou tirar o campo da integral, cosseno de 0 dá 1,
e me resta aqui apenas a integral dA. Repare que aqui eu já não coloquei mais vetor, ó, não coloquei mais vetor. Coloquei módulo e o ângulo formado entre eles. O módulo de dA eu estou representando de preto aqui, ó. dA eu estou representando de preto, ó. Então o módulo de dA, ó, o vetor dA e o vetor campo elétrico formam ângulo de 0 grau, tá aqui. O fato de ter tomado a carga no centro dessa superfície gaussiana me garante a questão de simetria, no sentido de dizer que o campo aqui tem o mesmo tamanho do campo aqui. O campo aqui tem o mesmo tamanho do campo aqui. Por isso que eu estou dizendo, ele é constante e isso me permite tirá-lo para fora da integral. Isso é a facilitação do cálculo. E que tipo de superfície eu tenho aqui agora? Eu tenho que fazer toda a integração de uma casca esférica. Quem lembra da integral, se isso aqui é uma casca esférica? Se isso é uma casca esférica, essa integral dá 4πr². Então, daqui nós temos E que multiplica 4πr², 4πr², que é igual a carga envolvida sobre ε0. Ou então, o campo elétrico, ele é 1 sobre 4πε0. Estou jogando isso aqui e isso aqui para o segundo membro, junto com ε0. Do lado de lá está a carga envolvida sobre r². Isso é o campo elétrico gerado por um ponto de carga. É exatamente essa expressão mostrada aqui. Então, fizemos essa conta usando a definição de campo elétrico. Chegamos nesse resultado aqui usando a definição de campo elétrico. Chegamos nesse resultado aqui usando a lei de Gauss. No caso do ponto de carga, não houve uma economia significativa no esforço matemático, mas nós vamos ver já que vai haver uma economia no esforço matemático. Então, voltando aqui, ó, campo elétrico gerado por um fio infinito de carga. Vou colocar aqui o infinito entre aspas, da mesma forma que fizemos calcular o campo gerado por um fio infinito. Nós já fizemos essas contas aqui na outra época. Cálculo do campo elétrico gerado por um fio infinito. Quando fizemos essas contas aqui, nós chamamos a atenção pelo fato desse fio infinito ser, na verdade, um fio muito comprido. Tá? Então, essa ideia de infinito, digamos que você tenha um fio que tem um comprimento de 50 centímetros. E esse fio de 50 centímetros, ele está uniformemente carregado. Se você estiver pensando numa distância de, digamos, você tem um fio eletrizado, sei lá, de 50 centímetros, e você quer calcular o campo elétrico a uma distância de 5 milímetros desse fio eletricamente carregado. Esse fio tem um comprimento de 50 centímetros e você quer calcular o campo no ponto médio, nas vizinhanças aqui do ponto médio, a 5 milímetros de distância. Isso, a resolução desse problema com uma boa aproximação na verdade, pode ser tratado, na verdade, como um fio infinito. Nós já fizemos essas contas, chegamos à conclusão de que o campo, nesse caso, é igual a lambda sobre 2πε0 dividido por z, onde z é a distância que separa. Vamos pensar aqui no fio infinito. Eu quero calcular o campo no ponto P a uma distância z
do centro desse fio, a distância Z desse fio. Aqui, a superfície gaussiana melhor para tratar esse problema é uma superfície gaussiana cilíndrica. Então vamos tentar fazer aqui. Aqui é a nossa superfície gaussiana, aqui de amarelo. Essa é a superfície de um cilindro. Vamos dizer que esse cilindro tem um comprimento L. Esse raio aqui seja um raio Z. Toda essa parte aqui, ó, que está picotada, é a parte do fio que está sendo envolvido pela superfície gaussiana. Então, quando eu for computar as cargas dentro da superfície gaussiana, eu só vou computar essa parte que está picotada aqui, ó, porque essa parte daqui não está envolvida pela superfície gaussiana. Então, eu estou a uma distância. Quando eu estiver nessa superfície gaussiana mostrada aqui em amarela, essa é uma superfície cilíndrica, qualquer ponto dessa superfície gaussiana, qualquer parte dessa superfície gaussiana aqui, eu vou estar a uma distância Z do fio. Vou apagar essa daqui, porque já não interessa para a gente mais. Aliás, deixa aqui. Aqui eu simplesmente coloquei a superfície gaussiana envolvida. Vou voltar aqui nessa figura e vou fazer a seguinte consideração. Ó, tô aqui. Então, já que eu tenho esse fio aqui como infinito, se eu tiver nesse ponto aqui, tudo que eu enxergar para a direita, eu também vou enxergar para a esquerda. Isso é a simetria que a gente anda buscando no sentido de facilitar nossos cálculos. Então, vamos voltar aqui, onde foi dado aqui, ó. A lei de Gauss nos permite, por exemplo, calcular o campo elétrico gerado por um objeto macroscópico em situação de alta simetria. Então, aqui nós temos qual que é a simetria com a qual nós estamos contando aqui agora. Já que o fio é um fio muito comprido, se eu estiver nesse ponto, tudo que eu olhar para a direita aqui nesse fio, eu vou ver na esquerda, de tal forma que quando eu for analisar esse elemento de carga, que aqui gera um campo nesse sentido, se eu pegar aqui é a distância Z, se eu pegar aqui, ó, um espelhamento aqui, ó, distância igual aqui e aqui, eu vou ter um campo elétrico gerado aqui no sentido de que na direção X, que é a direção X, eu vou ter essa componente anulando essa componente, de tal forma que eu vou ter apenas campo elétrico, um saldo, uma resultante de campo elétrico apontando apenas para cima. Vou ter um campo elétrico resultando para cima. Esses dois aqui vão se anular. Isso diz para mim que ao longo desse fio infinito, o campo elétrico que eu terei vai ser sempre nesse sentido. Sempre nesse sentido. De tal maneira que nessa superfície gaussiana eu terei campo elétrico apontando nesse sentido. E por essa superfície estar equidistante do fio, eu vou ter o campo elétrico igual em módulo ao longo dessa superfície. Isso vai facilitar nossas contas no sentido de poder tirar o campo elétrico da integral. Então, ao longo dessa superfície, o campo elétrico vai ser constante. E outro detalhe é que esse é o vetor dA. Ele vai ser sempre coincidente com o campo elétrico. Se eu for considerar um vetor dA nesse sentido, eu vou ver que o campo elétrico aqui vai ser para cima e o vetor dA vai ser para a direita, de tal forma que nessa posição aqui
o dA e o campo elétrico vão formar um ângulo de 90 graus. Então, recorrendo à lei de Gauss, a integral fechada de E escalar dA, que é igual ao fluxo, esse fluxo é igual à carga envolvida sobre ε0. Agora, uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou chamar isso aqui de dA1, dA2, dA3. Isso aqui são as bases do cilindro. Isso aqui é o envoltório do cilindro. Seria, no caso, a área lateral, se esse cilindro tivesse com as bases apoiadas no chão, por exemplo. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever que a integral fechada de E escalar dA, ela vai ser a carga envolvida sobre ε0. Lembrando que a carga envolvida aqui vai ser só essa parte picotada aqui no desenho, ó. Essa é a parte que está envolvida pelo cilindro. Então, isso aqui agora vai ser dividido em 3 integrais. Eu vou dizer E dA1 mais integral de E dA2 mais E dA3 escalar, né? Que é igual a carga envolvida dividida por ε0. Repare que aqui integral fechada, aqui eu vou usar essas 3 integrais que não são fechadas, mas elas representam exatamente essa integral fechada aqui, ó. Aqui dA1 é a lateral do cilindro, dA2 é esse tampo do cilindro aqui, dA3 é esse tampo do cilindro aqui. E com isso eu consegui uma superfície fechada. Superfície aberta, superfície aberta, superfície aberta, que representa essa superfície fechada. Vamos olhar para aqui. Então, se nós olharmos para aqui, ó, nós vamos ver que dA1, ó, o campo ele é constante em cada pontinho dessa superfície aqui, ó. Constante em cada pontinho dessa superfície aqui, ó. E se nós pegarmos essa superfície aqui, ó, que é o envoltório do cilindro, ele vai ser constante também, no caso aqui saindo para fora do papel, saindo para fora da tela do computador. Aqui, ó, nós temos o campo coincidindo com o dA. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Integral. O E ele é constante ao longo dessa superfície. O dA1 forma um ângulo de 0 grau. dA com E forma um ângulo de 0 grau. dA1 vezes dA1. Mas, agora vamos para essa integral aqui, que é o tampo do cilindro. Então, nós temos integral do campo, que multiplica aqui, ó, formando de 90 graus. Então, é cosseno de 90, vezes D, vezes dA2, mais, aqui, ó, mesma coisa para o campo, seria um campo nesse sentido, formando um ângulo de 90 graus. E aí teríamos o campo vezes cosseno de 90 graus vezes dA3. Tudo isso que é igual a carga envolvida dividido por ε0. Olha, isso aqui vai ser nulo. Pensa aí, ó. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 90 é 0. Aqui também vai ser nulo. De tal forma a vingar só isso aqui. Eu vou tirar o E para fora, porque ele é constante. Cosseno de 0 é 1. E eu vou ter, então, o campo integral de dA é igual a carga envolvida sobre ε0. Agora, lembrando aqui que esse dA1, ele é esse envoltório do cilindro. É como se eu tivesse esse cilindro assim, ó. E aí chega aqui
Chego aqui com a tesoura, eu vou cortar esse cilindro e aí eu vou obter a seguinte figura. Aí eu vou passar a ter um retângulo. Isso aqui é o comprimento L, e isso aqui é o que antes envolvia essa circunferência que envolvia aqui, ó, é o 2πz. Repare que o raio aqui foi chamado de Z. Então, essa área aqui é simplesmente 2πz vezes L. Então, eu tenho aqui assim, ó, 2πz vezes L, que é igual a carga envolvida sobre ε0. Voltando aqui, ó, a carga envolvida é simplesmente essa carga picotada aqui, ó, ou simplesmente essa carga picotada aqui, ó. Essa parte do fio que foi picotada. Então, essa carga envolvida, nós sabemos que lambda é carga envolvida pelo comprimento, densidade linear de carga. Então, no lugar de carga envolvida, eu posso escrever lambda L. Então, eu tenho lambda L sobre ε0, que é igual ao campo, que multiplica 2πz L. Cancela esse L com esse L, passa esse 2πz para lá e nós vamos ter a seguinte expressão. Nós vamos ter que o campo é lambda sobre 2πz no denominador, 2πε0 sobre z. Isso é o campo elétrico gerado por esse fio infinito de carga. É essa expressão. Primeira vez que nós aplicamos lei de Gauss com a situação mais complexa. Ficamos aqui interpretando a ideia do campo ser perpendicular ou ser colinear com o vetor dA, mas tenha certeza que a economia no cálculo foi enorme. Repare que aqui nós usamos integrais complicadas para resolvermos o problema. E chegamos, portanto, na mesma expressão. Então, isso aqui é válido para o fio infinito.